Olá, meu nome é Melina e hoje daremos continuidade ao nosso módulo Planejamento e Preparo de Alimentos. Na nossa unidade de hoje, iremos estudar sobre a influência positiva da mídia, aproveitamento total dos alimentos, algumas experiências de sucesso e sobre o projeto político-pedagógico, exercício de democracia e participação na escola. Ao pensarmos sobre a influência positiva da mídia, precisamos conhecer o conceito de mídia, que é o nome que se dá aos meios de comunicação social. São os recursos ou veículos que possibilitam a transmissão de uma mensagem de uma pessoa a outra ou outras. Podemos citar como exemplo desses meios de comunicação os livros, a televisão, o rádio, a internet e muitos outros. Até pouco tempo atrás, os principais meios de comunicação eram os jornais, as revistas e os livros, que necessitavam de um determinado prazo para serem produzidos e chegarem até os leitores. No entanto, os avanços tecnológicos tornaram a produção e a distribuição desses meios muito mais rápidas. Além disso, possibilitaram o surgimento da internet, que transmite a informação instantaneamente. Sendo a mídia um meio de comunicação social, ela é capaz de influenciar as pessoas a consumir alimentos. E, na maioria das vezes, essa influência diz respeito ao consumo de alimentos não saudáveis, que tem uma grande quantidade de gordura, açúcar refinado e sal. Nesse módulo, vamos apresentar um aspecto da mídia que pode ajudar na promoção da alimentação saudável. Para começar, é preciso fazer uma avaliação. Será necessário verificar o que as crianças e os funcionários comem na hora do lanche e se há alguma informação sobre a alimentação saudável na escola. De que forma? Na forma de murais, panfletos ou qualquer outro meio. E o que a criança precisa saber quando esse meio de comunicação ele é exposto a ela na escola? Ela precisa receber informações sobre a alimentação saudável, estar em um ambiente que proporcione alimentação saudável, ter contato com pessoas que também estejam envolvidas com a promoção da alimentação saudável. Cartazes, folhetos e outros materiais escritos são um ótimo meio de divulgação. Mas como usar esses meios de comunicação da melhor forma? Na preparação desses materiais, são necessários certos cuidados. Algumas normas que ajudarão você a elaborar esses materiais são importantes para o conhecimento. É preciso que o texto seja escrito de forma legível, com uma letra de fácil compreensão. Além disso, os textos precisam ser escritos de forma clara e correta. Escreva com simplicidade, usando palavras familiares de uso habitual. Escreva sempre utilizando a palavra você. Use frases curtas, evite informações em excesso, dê exemplos das informações passadas anteriormente. Já as apresentações ou exposições são os meios mais propícios para a realização da apresentação, pois assim elas alcançam um maior número de pessoas. As apresentações relacionadas à alimentação podem ser feitas a qualquer momento. As datas podem ser a que a escola se prepara para atividades como feiras de ciência, reuniões de pais, festas e outras. Como primeiro passo para a construção de uma apresentação, deve-se escolher o assunto que será desenvolvido. Como você já observou, quais os principais problemas de alimentação que envolvem a sua escola e já decidiu quais as prioridades, basta escolher agora uma dessas prioridades e fazer uma apresentação que dê informações que contribuam para corrigir os problemas identificados. O segundo passo é definir o público a quem se destina a apresentação. Será para crianças, para os pais, para os funcionários? Saber o público é fundamental, pois assim você poderá fazer uma apresentação adequada para a idade e para a função do público-alvo. Deem as boas-vindas ao público e falem ao respeito do que se trata. Nos dias atuais, a televisão apresenta vários tipos de programas e propagandas, sendo que a maioria não incentiva os hábitos alimentares saudáveis. Considerando que a televisão consegue transmitir informações de uma forma muito interessante, já que usa a imagem e o som, podemos utilizá-la para promover uma alimentação saudável na escola.
O teatro é outra alternativa, pois é uma arte em que várias pessoas interpretam uma história. Caso você não conheça nenhuma história sobre alimentação saudável que possa ser representada, procure nos livros da escola, inclusive os livros de histórias infantis. Se a sua escola ou comunidade tiver uma rádio, você poderá fazer uma parceria com ela, utilizando-a para transmitir informações sobre alimentação saudável. Outra alternativa de incentivar a alimentação saudável é através dos conteúdos escolares, o conteúdo que os professores desenvolvem em sala de aula. É uma forma de promover a alimentação saudável. Como exemplo, temos atividades de matemática, através do contar alimentos. Para isso, não é preciso criar uma matéria específica sobre a alimentação, basta que esse tema seja desenvolvido nas diferentes matérias. E o que você conhece sobre aproveitamento total dos alimentos? Todos sabemos que para obter uma alimentação equilibrada, as pessoas devem consumir uma boa variedade de alimentos, frutas, verduras e legumes, porque são fontes importantes de vitaminas, minerais e fibras, que são essenciais para um bom funcionamento do nosso corpo. Muitas pessoas não possuem uma alimentação equilibrada por falta de conhecimento. Não saber aproveitar todas as partes dos alimentos de forma correta, às vezes causa prejuízo para a própria saúde. Para aproveitar totalmente os alimentos, você pode utilizar as sobras e aparas de alimentos já preparados, utilizar parte dos alimentos que normalmente não são consumidas, aproveitar totalmente o alimento, ou seja, usar todas as partes que o alimento oferece, não havendo desperdícios. Quais são as partes desses alimentos? Sementes, raízes, caules, folhas, frutos e cascas. Normalmente essas partes desses alimentos são jogadas no lixo, mas eles são muito importantes em termos nutricionais. Vamos conhecer agora algumas das propriedades nutricionais de partes geralmente não aproveitadas dos alimentos. Normalmente, a fonte de alimentos mais ricos em carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fibras são as polpas das frutas e algumas partes dos vegetais e dos legumes. Porém, esses nutrientes também são encontrados nos talos, nas cascas e sementes, que normalmente são jogados no lixo. Você sabia que, em muitos casos, a quantidade de nutrientes nos talos, nas cascas e nas sementes é maior que na polpa do alimento, principalmente fibras, potássio, cálcio e magnésio? Por exemplo, as fibras são componentes importantes dos alimentos e são divididas em fibra solúvel e insolúvel em água. Fibras solúveis, ela diminui a absorção da glicose e da gordura pelo intestino, diminui os níveis de glicose e colesterol no sangue, promove uma maior sensação de saciedade, favorece o menor consumo de alimentos e calorias, auxilia no combate à obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e o diabetes. Já as fibras insolúveis promovem um bom funcionamento do intestino, previne a constipação, mais conhecida como prisão de ventre, e o desenvolvimento do câncer no intestino. Aceleram o movimento das fezes ao longo do intestino, isso diminui a exposição do intestino às substâncias que provocam o câncer, prevenindo, portanto, o seu aparecimento nesse local. As cascas e as sementes e os talos também são ricos em potássio, cálcio e magnésio. E para que serve o potássio? É muito importante para regular algumas funções do nosso corpo, sendo que dietas ricas em potássio estão associadas à diminuição da pressão arterial, além da proteção contra danos cardiovasculares, doenças do coração. O cálcio também é muito importante, pois auxilia na formação dos ossos e dos dentes. Já o magnésio também é um componente dos ossos, além de auxiliar no processo de contração muscular. Mas como utilizar as partes geralmente não aproveitadas dos alimentos? Desde o momento da compra, prefira as frutas, os legumes e as verduras da época, pois conservam mais os nutrientes e são mais baratos.
Para conservar esses alimentos, como os vegetais folhosos, consuma-os rapidamente, se possível no mesmo dia em que forem comprados, pois eles murcham e amarelam facilmente. As frutas, verduras e legumes devem ser higienizados antes de serem guardados e é importante deixá-los com casca e interior até o dia em que forem utilizados, evitando-se a perda de nutrientes. As raízes, as frutas e os tubérculos que não estiverem maduros devem ser guardados em locais secos e livres de insetos. E as frutas, verduras e legumes não podem ficar expostas ao sol. Alimentos como tomates, cenouras, batatas, entre outros, devem ser guardados secos, pois quando estão molhados deterioram mais rapidamente. O preparo também deve ser realizado de maneira correta, pois evita a perda de nutrientes importantes nos alimentos. Por exemplo, cozinhar alimentos como cenoura e chuchu sem a casca podem provocar a perda de vitaminas, pois a casca serve para proteger esses alimentos contra a perda de nutrientes durante a fervura. Algumas formas de aproveitar totalmente os alimentos pode ser visto no quadro a seguir, como talos de agrião. Faça bolinhos ou refogados com carne moída ou outro tipo de carne, casca de goiaba, lave-as bem e bata-as no liquidificador com água, adoce a gosto, produzindo um suco agradável. Casca de maçã, utilize-o no preparo de sucos e chás. Folha de couve, prepare sopas com folhas dessa hortaliça. Folhas de uva, enrole com carne moída e sirva com molho de tomate. Casca de batata, lave-as e frite-as com óleo quente até ficar douradas e sequinhas, tempere a gosto. E rama de cenoura, prepare bolinhos, sopa, refogado e enriqueça as tortas e os suflês. Dessa forma, o aproveitamento integral dos alimentos é uma estratégia que pode ser utilizada na escola para promover hábitos alimentares saudáveis. Vejamos agora algumas experiências de sucesso em alguns estados do nosso país que medidas adotadas pelo governo deram certo em relação à alimentação escolar. Vamos conhecer alguns projetos e ações que estão sendo desenvolvidos em algumas regiões do nosso país. Experiências de sucesso que são iniciativas tanto de setores do governo quanto da sociedade, que estimulam o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Essas experiências são ações que mostram que é possível implantar hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar, sendo que toda a comunidade escolar, inclusive você, pode contribuir com essa tarefa. A experiência de sucesso mais antiga foi a publicação da Lei nº 5.853, de 4 de junho de 2001, pelo município de Florianópolis, onde se estabelecem princípios para estimular a alimentação saudável nas escolas e coibir a formação de hábitos alimentares prejudiciais às crianças. Logo depois, essa ação se estendeu por todo o estado de Santa Catarina, quando a Lei Estadual número 12.061, de 18 de dezembro de 2001, foi publicada. Essa lei, ela proíbe as escolas públicas e privadas de ensino básico de venderem salgadinhos, refrigerantes e ainda orienta o oferecimento de 2 tipos de frutas da estação, com o objetivo de enriquecer e variar o cardápio da escola. Os alimentos proibidos são as bebidas alcoólicas, balas, pirulitos, gomas de mascar, refrigerante, sucos artificiais, salgados fritos, salgadinhos e pipocas industrializadas. O estado do Paraná possui 2 leis diferentes, ambas em vigor, que regulamentam os serviços de lanche das escolas públicas e particulares. A Lei nº 14.423, de 2 de junho de 2004, lista os alimentos proibidos a serem vendidos na escola e orienta a colocação de um mural para divulgar informações sobre alimentação. Como você pode perceber, essa lei é muito parecida com a lei do estado de Santa Catarina. Já a Lei nº 14.855, de 19 de outubro de 2005, não só lista os alimentos proibidos, mas também define quais são os alimentos liberados para o consumo dos escolares.
ela determina a necessidade de as lanchonetes seguirem padrões de higiene, a instalação de murais para divulgar informações sobre a qualidade nutricional dos alimentos vendidos e orientar a formação de hábitos saudáveis de alimentação, além de estabelecer penalidades para o estabelecimento vigorado pela lei. Na cidade do Rio de Janeiro, foi aprovado o decreto número 21.217, de 1º de abril de 2002, que proíbe a venda e a propaganda de balas, doces à base de goma, gomas de mascar, pirulitos, caramelos, pó para o preparo de refresco, bebidas alcoólicas e alimentos ricos em colesterol, sódio e corantes artificiais, no ambiente de cantinas e ao redor das escolas da rede municipal de ensino. Em 2004, a primeira vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro criou a Portaria número 2/2004, que disciplina o consumo de alimento nas escolas públicas e particulares no município do Rio de Janeiro. O projeto Com Gosto de Saúde, desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Anis Dias, da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo planejamento, supervisão e avaliação da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar em toda a rede municipal de ensino e do Rio de Janeiro, desenvolveram esse projeto. E esse projeto faz parte da iniciativa Promoção de Saúde na Escola, que consiste em transformar as escolas do Rio de Janeiro, de acordo com a realidade da cidade, em escolas promotoras da saúde. Em São Paulo, uma portaria conjunta da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo e do Interior e a Diretoria de Suprimento Escolar, datada de 23 de março de 2005, propôs normas para o funcionamento das cantinas escolares, como condições de higiene e saneamento, de armazenamento e exposição de alimentos fornecidos. Além disso, definiu uma lista de alimentos permitidos e proibidos para a comercialização nas cantinas. A ação da Cantina Escolar Saudável consistiu na realização de cursos de capacitação para os donos de cantinas escolares, desenvolvendo atividade com eles e acompanhando a implantação da cantina escolar saudável. Para auxiliar as ações, esse eixo contou com os 10 passos para uma cantina saudável, critérios desenvolvidos pelo projeto para a implantação de uma cantina escolar promotora da alimentação saudável. Esses passos são importantes como garantia de que as etapas e os aspectos para a transformação da cantina escolar em uma cantina sejam obedecidos. Cada etapa possui uma série de responsabilidades e atitudes e ações que estimulam e fortalecem a integração de toda a comunidade escolar. Os 10 passos para uma cantina saudável estão listados no seu manual na página 83 e podem auxiliar a melhorar o seu trabalho na escola. Existe também um projeto chamado Horta Escolar, que é resultado da cooperação técnica entre a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação. O projeto tem como objetivo interferir na cultura alimentar e nutricional dos escolares com idade entre 7 e 14 anos, por meio da incorporação das hortas escolares nas atividades de ensino das crianças e adolescentes, e assim estimular uma alimentação nutritiva, saudável e ambientalmente sustentável. Outra iniciativa que merece destaque é a parceria entre os Ministérios da Educação e Saúde, que criaram uma portaria interministerial número 1010, de 8 de maio de 2006. Ela estabelece as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas em âmbito nacional.
estimulando o desenvolvimento de ações que promovam e garantam a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar, só irá trazer benefícios. E para promover a alimentação saudável nas escolas, a portaria ainda define alguns eixos que a escola deve seguir, como ações de educação alimentar e nutricional, considerando os hábitos alimentares e a cultura de cada lugar, estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividade com os alunos, utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada da escola e restrição ao comércio e propaganda no ambiente escolar de alimentos que causem danos à saúde das crianças. A portaria ainda definiu ações que podem ser realizadas para obter uma alimentação saudável no ambiente escolar, como definiu estratégias em conjunto com a comunidade escolar para favorecer escolhas saudáveis. Ela sensibilizou e capacitou os profissionais envolvidos com a alimentação na escola, como você, educador, para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis. Outra ação seria desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando a sua corresponsabilidade, ou seja, mostrar que todos são responsáveis na implantação de uma educação alimentar saudável. Conhecer também, fomentar e criar condições adequadas dos locais de produção e fornecimento de alimentos, destacando as boas práticas para serviços de alimentação junto aos profissionais da área. Restringir a oferta e venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, e desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola. Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes, verduras, estimular e auxiliar os serviços de alimentação na divulgação desses produtos, divulgar a experiência de alimentação saudável em outras escolas, trocando informações e vivências, e realizar o monitoramento do estado nutricional das crianças, com ênfase no desenvolvimento dessas ações. E a última ação que a portaria define seria incorporar o tema alimentação saudável no projeto político-pedagógico da escola, pensando todas as áreas de estudo e propiciando experiências no cotidiano das atividades escolares. E falando sobre projeto político-pedagógico da escola, vamos agora entender um pouco mais sobre o que seria. Projeto político-pedagógico, exercício de democracia e participação na escola. Você sabe o que é esse projeto? Significa prever, antecipar, projetar o futuro. O projeto é político quando ele está inserido em um ambiente de discussões e decisões, como a escola. Pedagógico quando se trata de questões da área da educação, que se refletem na atividade dos estudantes. Sendo assim, pode-se dizer que o projeto político-pedagógico é um documento que prevê todas as atividades da escola, desde as pedagógicas até as administrativas. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os profissionais da educação precisam participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tenha definido que cada escola deve elaborar o seu projeto político-pedagógico, esse documento não deve ser apenas para cumprir a determinação da lei. Ele precisa contribuir para melhorar o ambiente escolar, já que, para sua elaboração, é necessário verificar quais as necessidades de cada escola, de forma que as propostas do projeto político-pedagógico sejam contribuídas com a finalidade de suprir tais necessidades. E, além de contribuir para melhorar o ambiente escolar, para sua elaboração, é necessário verificar quais as necessidades de cada escola. As propostas devem ser construídas com a finalidade de suprir tais necessidades.
e estimula a discussão e o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar na sua administração. Assim, possibilita a construção de uma escola democrática, autônoma, de qualidade e que atenda a todos os interesses da população envolvida. E qual a relação entre a alimentação saudável e o projeto político-pedagógico? A relação está no fato de que o projeto envolve tudo aquilo que se deseja em torno das questões educacionais, como a melhoria da qualidade do ensino, ações que qualifiquem os profissionais da escola, ações voltadas para o compromisso de oferecer ao estudante um ensino voltado para a cidadania, além de outras questões de grande importância, como a promoção da alimentação saudável na escola. O projeto político-pedagógico norteia as atividades pedagógicas da escola. Ele precisa ser resultado de um trabalho coletivo. Por meio da sua participação no pró-funcionário, você já deve ter percebido que todas as pessoas da escola têm uma função fundamental para a melhoria do ambiente escolar e para a aprendizagem dos estudantes. Esse é um dos motivos que faz a participação de todos ser essencial para a construção do projeto político-pedagógico na escola. Verificamos, portanto, que o projeto político-pedagógico é um documento elaborado por representantes de toda a comunidade escolar que norteia as atividades desenvolvidas na escola e está voltado diretamente para os estudantes e para aquilo que eles esperam da escola. Uma boa aprendizagem. Sabendo da importância de uma alimentação saudável e da necessidade de que ela seja promovida no ambiente escolar, observamos que incluir no projeto político-pedagógico ações dessa promoção é fundamental para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é uma lei do ano de 1996 que regulamenta o sistema de como princípio central a educação para todos. Nessa lei, enfatiza a necessidade da gestão democrática na escola. Nós podemos encontrar essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional completa no site do planalto.gov.com.br. Assim, encerramos o nosso módulo sobre planejamento e preparo de alimentos. Agora, só resta a todos vocês aplicar essas estratégias de promoção da alimentação saudável no ambiente escolar para então poder presenciar todos os benefícios que ele traz.